Olá, meus alunos do primeiro ano do ensino médio, vamos para mais uma aula de espanhol. Nessa aula a gente tem 2 assuntos para estudar, 2 assuntos simples, certo? Mas que requerem uma atenção maior do aluno, até para não confundir. Os assuntos são usos de muy mucho, a diferença entre os dois, quando devem ser usados, e as conjunções em espanhol, certo? Então, vamos começar a aula agora com o assunto de usos de muy mucho. Uso de muy mucho em espanhol. A gente tem essas 2 palavras em espanhol, que em português, na verdade, só existe uma, o muito. Em espanhol tem essas 2 um pouco para complicar um pouquinho, mas que não deixa tanta dúvida. É só vocês saberem identificar o uso, porque o significado é o mesmo. Ambas significam muito em espanhol, certo? O muy, a primeira coisa que vocês devem saber é que ele é uma palavra invariável. Quando eu digo que ela é invariável, é porque ela não vai variar em gênero e nem número. Mas também ela só deve ser usada diante de adjetivos e advérbios, certo? Ela não tem a forma de muis, como muita gente diz. Ela não tem a forma do feminino, não. Ela é invariável. Ela é dessa forma, independente se é do gênero feminino ou masculino, independente se é do singular ou do plural, certo? E ela deve ser usada antes de adjetivos e advérbios. Aqui como exemplo a gente tem nos adjetivos: mi hija es muy linda, quando eu estou qualificando o substantivo, dando uma qualidade ao substantivo. Então eu digo que a minha filha é muito bonita, é muito linda, certo? Então, mi hija es muy linda, muy antes de adjetivos. E no caso de advérbio aqui, tu hablas muy bien, você fala muito bem, um advérbio de modo, certo? Dizendo a forma que você se comunica, que você fala. Então, o muy, não esqueçam, a primeira característica do muy é invariável. A segunda característica é que ele antecede somente adjetivos e advérbios. Vamos agora para o mucho. Diferente do muy, o mucho é totalmente variável. Variável em gênero e variável em número, porque ele tem formas de feminino, de masculino, de singular e do plural. Masculino singular, a gente tem mucho, que significa muito. Masculino plural, muchos, que significa muitos. Feminino singular, mucha, que significa muita. E feminino plural, muchas, que significa muitas. Por ele ser totalmente variável em gênero e em número, ele antecede a substantivos, certo? Então, se ele antecede a substantivos, ele concorda com o substantivo em gênero e número. Você vai colocar o mucho de acordo com o substantivo. Se o substantivo estiver no feminino singular, vai ser mucha. Se o substantivo estiver no masculino plural, vai ser muchos, certo? Aqui temos exemplos. Aqui há muita gente. Então, por que eu utilizei mucha? Porque o substantivo é gente, que está no feminino singular, certo? Então, aqui há muita gente. Hice muitos exercícios. Eu fiz muitos exercícios. Exercícios é o substantivo da frase e está no masculino plural. Então, mucho deve concordar com esse substantivo, estando no masculino plural, certo? Então, não esqueça, o mucho é variável, antecede substantivos, concordando com ele em gênero e em número. Também o mucho, ele é usado depois de verbos, certo? Aqui, ó, verbos mais o mucho. Exemplos: mi marido trabalha mucho. O meu marido trabalha muito. Ou ela estuda mucho. Então, ela estuda muito. Quando ele está próximo ao verbo, ele vem depois do verbo, certo? E quando o mucho está perto do substantivo, ele vem antes do substantivo para concordar com esse substantivo. Não esqueçam. Então, é simples a regra do muy mucho. Não esqueçam que eles são a mesma coisa em português, significa muito. O muy é invariável e antecede adjetivos e advérbios.
O mútil é variável, antecede a substantivos e acompanha os verbos, certo? Agora, las conjunciones. Las conjunciones são palavras invariáveis que se utilizam para unir palavras dentro de uma oração. Então, não esqueçam que as conjunções são invariáveis e elas têm a função de unir palavras dentro de uma oração. O que são as conjunções? São as palavras que servem para unir duas palavras dentro de uma mesma oração. Estas são invariáveis. Aí, exemplos, aqui a gente tem Roger e Guilherme são amigos. Então, o Y aí é uma conjunção. Elija azul, rosa ou verde. O O aí também é uma conjunção. E me gusta muito a pasta, pero não tanto como a ensalada. Eu gosto muito da pasta, que significa macarrão, mas não tanto como a ensalada, que significa salada. Certo? Então, pasta aí também pode ser massa, generalizando. Então, eu gosto muito, mas não tanto com a salada. O pero aí é uma conjunção. Não confunda o pero com R só, com perro com dois R's, que dois R's, com perro com dois R's é cachorro, não é? E perro com um R só é uma conjunção, que significa mas ou porém, certo? Então, as conjunções são palavras que servem para unir duas palavras dentro de uma mesma oração. Elas são sempre invariáveis, não vai variar de gênero, número ou o que seja. E tem várias funções, que é a que a gente vai descobrir agora. Os tipos das conjunções. Conjunções coordinantes. Une elementos que estão no mesmo nível hierárquico, é decir, que realizam a mesma função ou pertencem à mesma categoria gramatical. Então, estão no mesmo nível, quer dizer que ela realiza a mesma função ou pertence à mesma categoria gramatical. As coordinantes. Quais são os tipos das coordinantes? Elas podem ser as copulativas, que somam os significados, então elas vão somar os significados. Quais são elas? O Y, que em espanhol se diz Y, o E, o ni, o que. Não habla ni come, viene e va. Então, ela tem a função de somar os seus significados. As disjuntivas, que apresentam duas opções que se excluem, ou uma ou outra. Então, as disjuntivas têm a função de apresentar duas opções que podem se excluir uma ou outra. Você vai escolher, é um sistema de escolha. Quais são? Ou, ora ou bien. Aí aqui como exemplo tem, ou agarras ao ninho, ou lhe dás de comer. Ou você segura o menino, ou você dá o que comer. Certo? Então, ela tem a função de dar opções, que uma exclui a outra. As adversativas unem elementos de los quais el segundo corrige algo de primeiro. Então, une os elementos e, no caso, o segundo corrige o que foi dito anteriormente. Quais são? Pero, sin embargo, aunque, sino que, más bien, no obstante, e etc. Aqui como exemplo, é um livro curto, pero muito interessante. Então, é um livro curto. Aí corrige o que você disse. É curto, mas ele é interessante. Pero muito interessante, mas ele é interessante. Mesmo sendo um livro pequeno, curto, ele é interessante. Então, ele une os elementos, o qual o segundo corrige o que foi dito. Certo? As distributivas apresentam dois elementos a los que unem como alternantes. Então, eles unem, mas alternam entre as duas ideias. Exemplos: já, bien, bien. Notem que eles vêm entre reticências, né? Já, reticência, já. Bien, reticências, bien. Então, apresentam dois elementos o que unem como alternante. Essa tarde, já saía o sol e já se escondia. Então, apresenta esses elementos e unem essas duas ideias. As explicativas. O primeiro elemento da coordenação é aclarado por o segundo. Então, ele tem a função, o nome já diz, de explicar, né? O primeiro elemento é dito e o segundo
aclara aquela ideia. Exemplo, es decir, esto es. Los hombres somos onívoros, es decir, comemos de tudo. Então, o primeiro elemento da coordenação é aclarado, ele vai explicar pelo segundo. Os homens são os onívoros, quer dizer, comemos de tudo. As copulativas, que são as que a gente vai se dedicar maior, utilizam como nexo conjunções copulativas. O Y, que é grega, o E e o NI. Normalmente a gente utiliza o Y, que tem a função de unir elementos. Maria e Pablo são irmãos, certo? Então o Y é a conjunção normalmente utilizada. O Y, a letra E, na verdade, é uma exceção. Ela só vai ser usada se a palavra seguinte, onde a gente tem a finalidade de unir elementos, começar com a letra I ou com HI, certo? Então, tras mucho haber anhelado e buscado e tropeçado, allí el amor. Então, o Y tem a função de unir os elementos e é a conjunção mais usada em espanhol com essa função. Com a exceção, não me quedé com a dúvida e investiguei tu direção. Eu não fiquei com a dúvida e investiguei o seu endereço. Por que utilizou o E? Porque a palavra seguinte começou com I, investiguei. Se não tivesse começado, utilizaríamos o Y, que é o mais comum. Ela, na verdade, significa o E da língua portuguesa. Tanto o Y como o E aqui significa o E da língua portuguesa. Ayer não me escreviste, nem mandaste mensagem, nem llamaste por telefone. Ontem você não escreveu, você não me mandou mensagem, nem me chamou pelo telefone. Então, o ni é o nem da língua portuguesa, certo? Conjunções. Aqui o que eu disse a vocês. O Y serve para unir palavras e orações, se convierte em E quando a palavra seguinte empieza por I ou HI. Então, o Y serve para unir palavras e orações. Se transforma no E quando a palavra seguinte começa por I ou HI. Exemplos. A Carmen le gusta mucho el cine y el teatro. Carmen gosta muito do cinema e do teatro. Me levanto temprano, vou a correr e luego me ducho e vou a trabalhar. Então eu me levanto cedo, vou correr e logo eu tomo banho e vou trabalhar. Nos encanta merendar pão e higos, como hacía nossa abuela. Eu gosto muito de lanchar, né, pão e figos, como fazia nossa avó. Por que o E? Porque a palavra seguinte começou com HI, que é higos. Unir tem a mesma função que Y, que é unir palavras e orações, pero se usa quando une elementos negativos. Então, ele tem a mesma função que o Y, mas é elementos negativos. Não me gusta nem o cine nem o teatro. Eu não gosto nem do cinema nem do teatro. Nem baila nem canta bem. Não dança e nem canta bem. Não se levanta temprano nem vai correr, pero se vai a trabalhar. Não se levanta cedo, não vai correr, mas vai trabalhar. Certo? Então, as conjunções Y e E, se a seguinte palavra empieza, que significa começa por I ou HI, em vez de poner lá Y, que é Y, se põe E. Então, se a palavra seguinte começa com I ou HI, em vez de colocar Y, vamos colocar E. Se mantém lá Y quando a seguinte palavra começa por ditongo. Então, se for um ditongo, pode manter. Açúcar e hielo, cobre e hierro. Se a palavra se encontra ao princípio da frase, se põe o Y e não I. Se for o início da frase, pode utilizar. Ignacio se ha ido, Ignacio foi, se foi. E agora vamos para as disyuntivas. A conjunção disyuntiva O ou U apresenta as orações coordenadas por ela como contenidos que se excluem simultaneamente, ou bem como possibilidades alternativas para uma mesma realidade. O paga usted su deuda ou lo demanda judicialmente. Aquele charlatão hablaba ou grasnava sem cessar. Então, o O ou U, em português, é o nosso ou.
ou uma ou outra. Só que em espanhol eles se separam, certo? O O é a maneira mais usual, mais comum de se usar. O U é a exceção. Se a palavra seguinte começar com O, ou HO. Orações disjuntivas. As orações disjuntivas contam com uma ou mais conjunções disjuntivas. Ou estuda mais, ou não vai a passar em exame. Então, ou você estuda mais, ou não vai passar na prova. Las conjunciones O o U. En el caso que la siguiente palabra empieza por O ou HO, cambiamos, mudamos la O por una U. Por ejemplo, elige prata ou ouro. Escolhe prata ou ouro. Se está entre dois números e o nome da segunda empieza por O, também cambiamos o O por la U. Has quedado quarto ou octavo. Se começar com O, então a gente também troca por U. La conjunción O não se escreve, O se escreve sempre sem tilde. Então a conjunção O se escreve sempre sem acento agudo. Não precisa colocar acento, certo? Então aqui as regras da regra de eufonia, as conjunções O, que é o Y, que é Y, que é delante de O ou HO, cambia por U. Perro u oso, mujer u hombre. Delante de IHI cambia por E. Juventude e infância, alimentos e higiene. Pronto, gente. Então, a gente já concluiu, né, essa aula de espanhol. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham aclarado todas as dúvidas, tanto no uso de muy mucho, que vocês não podem esquecer que muy e mucho significa muito, ambos. O muy é invariável e antecede adjetivos e advérbios. O mucho é totalmente variável em gênero e número, antecede substantivos e vem depois de verbos, certo? E as conjunções, que a gente não pode deixar de lembrar que elas são também invariáveis e que unem as orações, os termos das orações, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula, que não tenham dúvida, mas qualquer dúvida a gente vai tirar durante a nossa aula ao vivo. Estejam com os módulos na aula ao vivo, que a gente vai responder atividades, certo? Hasta a próxima classe de espanhol, até a próxima aula de espanhol. Te extraño mucho, sinto saudades, beijos e hasta la vista.